Seja bem-vindo ao nosso segundo dia de devocional, estudando uma vida com propósitos. Ontem tivemos o primeiro dia e descobrimos que tudo começa com Deus e em Deus. Ele é o autor da vida, ele é a fonte da vida, logo, ele é também o autor e a fonte do teu propósito. Para descobrir o propósito, deve ter conexão, intimidade e comunhão com Deus, Criador, o Todo-Poderoso. Vem comigo nessa jornada, porque hoje vamos estudar o capítulo 2, ou seja, o dia 2 desse livro fantástico, Uma Vida com Propósitos. Eu quero te dizer que esse ano será o ano que você mais vai cumprir o teu propósito, contribuindo com o teu ministério, contribuindo com a tua igreja local, ajudando o seu pastor, independentemente se você é da Crescer em Cristo ou você tem acompanhado esse devocional e você é de outra igreja também, você vai ajudar o seu pastor. Você vai pegar junto na visão da sua igreja local. Você vai verdadeiramente mergulhar de cabeça, vivendo os projetos, os planos, a missão, trabalhando na obra do Senhor, contribuindo com o teu propósito. Vamos para o capítulo 2? Vamos lá para o dia 2? Se você ainda não se inscreveu no canal, me dê essa força. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho também para receber as notificações. E clica em compartilhar. Mais pessoas precisam participar desse devocional tão importante. E dá tempo ainda, porque estamos no começo. A pessoa assiste o vídeo de ontem, assiste o vídeo de hoje e já dá continuidade avançando nessa jornada tão especial e maravilhosa que vai impactar a vida espiritual de cada um que participar. Então, manda aí para mais pessoas, compartilha no grupo da tua igreja, compartilha no grupo da tua célula, compartilha com os teus irmãos em Cristo. Não fica só para você, não. Vamos compartilhar e derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Pois bem, no capítulo de ontem vimos que tudo começa em Deus e o capítulo de hoje eu gosto por demais. Sabe por quê? Porque o capítulo de hoje fala que você não é um acidente. Nossa, como eu gosto desse capítulo. Quando eu li esse livro a primeira vez, esse foi um dos capítulos que mais falou ao meu coração. Você não é um acidente. Este capítulo vai falar que tudo sobre você foi planejado por Deus. Deus planejou a data do seu nascimento. Deus planejou todo o teu DNA, a textura do teu cabelo, a tua forma de ser, o teu jeito de andar, o teu tom de voz. Deus planejou você. Você não é um acidente. Talvez você não foi planejado nem pelos seus pais, mas foi planejado por Deus. Talvez você nasceu até de um pecado, mas esse pecado não invalida o planejamento que Deus teve para criar você. Então vamos lá. Você que tem o seu livro, acompanha no livro. Você que está lendo em PDF, acompanha no teu PDF. E vamos juntos aqui para o capítulo 2. Para o dia 2. Você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você está sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Deus não joga dados, Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Se tem alguém que não se surpreendeu com o teu nascimento, foi Deus. Porque Deus, ele te criou, Deus, ele te formou, Deus, ele te colocou no ventre da sua mãe. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando nesse exato momento por um acaso, ou sorte, ou destino, ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou que cada pequeno detalhe do nosso corpo, Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade de sua personalidade. A Bíblia diz:
Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. O que é que entendemos até aqui? Tudo sobre tua vida, tua existência, foi planejamento de Deus. Você não é um acidente. Deus, ele resolveu te criar. Deus, ele resolveu e decidiu te trazer ao mundo. A cor da sua pele, a textura do seu cabelo, os seus dons e talentos naturais, todo o teu ser foi formado, foi criado por Deus. Você pode ter sido o primeiro filho, o filho do meio, o filho mais novo, você pode ter sido filho único, você pode não ter sido planejado pelos seus pais. Tudo isso não anula o fato de Deus pensou em criar você antes mesmo de você nascer. Deus, ele já aguardava o teu nascimento, porque foi ele mesmo quem arquitetou a tua vida e a tua existência. Uma vez que Deus o fez por um motivo, ele também decidiu o momento do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou os dias da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também programou onde você nasceria e onde você viveria para o propósito dele. Cidade, estado, nação. Deus planejou te colocar exatamente naquela rua, exatamente naquele bairro, exatamente naquela cidade, exatamente naquele estado, exatamente naquele país. Deus decidiu assim, porque ele tem um propósito para você nesta terra. Sua raça e nacionalidade não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem são seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para te formar. Independentemente de quem foi teu pai, independentemente de quem é ou quem foi a tua mãe, Deus se utilizou destes dois indivíduos, de suas composições genéticas, para formar exatamente você, do jeito que Deus queria, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus idealizou, para te colocar nessa terra para um maravilhoso propósito. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. Até os filhos que não foram planejados por seus pais não foi imprevisto para Deus. Deus nunca fez nada por acaso e ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo o que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Deus já pensava em você antes mesmo de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento de seu maior valor em toda a criação. A Bíblia diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Eis quanto Deus o ama e valoriza. A Bíblia vai dizer que tudo quando Deus criava, Deus dizia assim: e viu Deus que era bom. No segundo dia, Deus cria e viu Deus que era bom. No terceiro dia, Deus cria e viu Deus que era bom.
quando Deus cria o homem, por fim, diz assim: e viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom. Nos parágrafos seguintes, o autor Rick Warren vai explicar que tudo o que Deus fez e o porquê que ele fez foi baseado em amor. Eu te aconselho a ler os próximos parágrafos aí no seu livro físico ou no teu PDF, tá bom? E você vai entender que acima da criação de Deus está o amor de Deus. E tudo que ele faz exatamente porque ele ama. Inclusive, Deus ele não tem amor, Deus é amor. Deus ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Um pouquinho mais na frente vai ter aí um maravilhoso poema, certo? Que vai resumir sobre essa questão do amor que faz Deus criar todas as coisas. E todas as coisas que foram feitas exatamente por causa do seu amor. E, por fim, chegamos na conclusão do segundo dia, onde mais uma vez tem um tema para reflexão, e o tema da reflexão é justamente esse: não sou um acidente. Declara isso com tua boca, fala isso: não sou um acidente. Digita aqui no comentário desse vídeo: não sou um acidente. Eu quero que você faça mais uma coisa: encaminha esse vídeo para alguém e coloca só essa frase assim: você não é um acidente. Manda para alguém. Tem um parente seu que precisa ouvir isso. Tem um amigo seu que talvez esteja afastado do caminho do Senhor. Tem alguém que você conhece que provavelmente está sem esperança, deprimido, ansioso, depressivo, precisando ouvir que Deus o ama e que ele foi criado e planejado por Deus, independentemente de onde nasceu ou dos pais que teve aqui na Terra. Deus tem um plano e um propósito. E encaminha o vídeo e digita apenas isso: você não é um acidente. Temos um versículo para meditar, Isaías 44:2. Eu te aconselho a declarar esse versículo aí umas 3 vezes, tá bom? Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. E temos aqui mais uma pergunta para meditar. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha vida, personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Eu quero te dizer, se você tem dificuldade de aceitar alguma coisa que Deus colocou em você, não tenha mais. Ame quem você é. Ame o Deus que te formou. Porque você não é um acidente. Você nasceu para a glória de Deus e para um lindo propósito. Eu te convido a orar. Levante suas mãos. Pai, obrigado por ter nos criado para um propósito. O Senhor nos ama e tem um plano perfeito, um plano maravilhoso em nossa vida. Em nome de Jesus, abre nossa mente e nosso coração, derramando sobre cada um que assiste esse vídeo agora sabedoria, revelação, para compreender que não é um acidente, mas que nasceu para um maravilhoso propósito, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te abençoe, e amanhã temos mais um encontro.